né, nesse momento, convido a todos nesse momento para entrar em prece, né, então, nesse momento vamos agradecer a oportunidade do encontro dessa noite, pedimos aos bons espíritos que conduzem esse trabalho, né, a equipe espiritual que coordena o atendimento espiritual do Cefa, que nos intua as melhores reflexões sobre o tema desta noite, que a gente consiga trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, junto aos assistidos, aqueles que mais precisam que chegam à casa espírita, sejam melhor acolhidos, né, com os conhecimentos que a gente vai adquirir na noite de hoje. Agradecemos a presença amorosa do nosso Mestre amado Jesus entre nós e te pedimos, Senhor, que fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. A Wilma está aqui? Ainda não. Deve estar entrando agora. Pronto. Mas, assim, para que a gente não fique no vácuo, né? Eu tinha pedido a ela, eu tinha dito para ela que ia ficar com a prece, ia fazer o acolhimento, né, das pessoas que chegassem, e ela ia apresentar o Lindenberg. Mas aí eu peço que ele mesmo, o Lindenberg, se apresente para a gente, tá certo? Fique à vontade, Lindenberg. Muito obrigado, Ruth. Mais uma vez, né, boa noite a todos e todas, quem está chegando agora, que ainda não tinha cumprimentado. Me chamo Lindenberg, faço parte do IFEP, Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires. Vou já colocar aqui a apresentação, né, para compartilhar com vocês. A minha apresentação, ela tem vários aspectos, porque, devido também à minha formação, então eu faço uma abordagem que ela traz até elementos que normalmente não se fala tanto quando o assunto é gênero, sexualidade e essa relação com a espiritualidade, né? Então, eu venho da filosofia, da pedagogia, da psicanálise, e eu pesquiso sobre gênero já há um bom tempo, né? Há quase uma década já. E eu, sendo espírita, naturalmente, né, eu procurei fazer as relações da temática com o espiritismo. E aí a gente vai amadurecendo com o passar do tempo, estabelecendo relações mais afinizadas, construindo conceitos, elaborando algumas ideias. Então, a proposta é que a gente possa compartilhar com vocês o máximo possível, né, dentro do tempo, obviamente, e também valorizando um momento para perguntas, um momento de debate também, tá? Então, vou colocar aqui a minha apresentação para a gente começar. Aí, gente, eu vou acordar com o Lindenberg, né, e com vocês, a melhor maneira. Lindenberg, você prefere discorrer sobre o assunto e quando faltar assim, uma meia hora, a gente abrir para o debate, as pessoas guardarem as perguntas, aí a gente trazer para esse momento, pode ser? Isso. Eu até já havia comentado com a Vilma já também. Era melhor assim. Pronto, gente. Então, vocês vão aí colhendo, né, prestando atenção nas informações que Lindenberg vai trazer e guardem suas perguntas para o final, tá certo? A gente vai buscar esclarecimentos com você hoje, tá certo? Tá ótimo. É com você. Então, quem quiser conhecer depois, né, o IFEP, o grupo que eu faço parte, aqui as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube também, a gente tem várias temáticas que a gente aborda com base no espiritismo, né? Então tem a temática de gênero, tem feminismo, tem racismo, diversidade religiosa, a história da filosofia espírita. Então a gente tem um menu bastante amplo de temas que a gente aborda, tá? Então quem tiver curiosidade depois, quiser pesquisar, fique à vontade, né? Eu sempre gosto de começar com essas questões porque elas estão muito presentes quando a gente fala da temática, né? Então, são questões que passeiam pelo imaginário espírita, de uma forma direta ou indireta, né? E elas sempre estão presentes, de alguma maneira,
quando a temática é gênero e sexualidade, essas questões, de alguma forma, estão presentes, né? Então, ser LGBT é uma expiação ou provação? É uma questão muito recorrente, né? Muitos de nós já tivemos ou temos ainda essa perspectiva de nos questionar a respeito disso, né? É natural, até certo ponto é natural, a gente procurar a gênese daquilo que a gente não tem vivência, né? Que a gente não conhece. E aí, muitas vezes, a gente procura os conceitos espíritas, naturalmente, né? Mas, como a gente vai ver ao longo da apresentação, a diversidade sexual de gênero, ela faz parte uma tese, né, que eu defendo, é que ela faz parte da própria diversidade da reencarnação. Os contextos que envolvem expiação e prova são contextos específicos de cada espírito. A gente não pode estabelecer uma regra universal para todos os casos. Não podemos esquecer que, a partir do Livro dos Espíritos, a gente entende que a lei de causa e efeito, ela funciona através de contextos. Então, duas pessoas que cometem um assassinato, elas não vão ter necessariamente a mesma punição, entre aspas, né? A mesma consequência. Elas não vão passar necessariamente pelas mesmas provas. O contexto em que elas estão envolvidas vai determinar o que vai acontecer com elas. Então, o que é o contexto? Por que elas fizeram isso? Qual era o contexto das relações em que elas estavam inseridas? Qual o nível de conhecimento que ela tinha, e etc. Isso se chama contexto. Tá? Então, essa tentativa de colocar o bloco das pessoas LGBTs numa expiação ou numa prova não é algo que faça sentido dentro da filosofia espírita. Tá? Então, o primeiro ponto para a gente pensar. O discurso religioso pode fomentar a violência e a discriminação aos LGBTs? Com certeza. Ao longo da história, o discurso religioso ele pode incentivar o amor ou incentivar o ódio, principalmente contra grupos que são considerados grupos não hegemônicos da sociedade, né? Então, LGBTs, mulheres, embora no Brasil, pelo menos, né, a gente tem uma quantidade maior de mulheres, mas acaba sendo uma minoria no sentido das desigualdades, né? Enfim. E as religiões hegemônicas, ao longo da história, elas estiveram envolvidas em uma série de questões bem problemáticas, né? Desde o apoio ao nazismo, à escravização, guerra e etc. Né? Então, o discurso religioso não é garantia de que os grupos sociais serão bem tratados. Vai depender da modulação desse discurso. E aí cabe a nós, espíritas, né, fazermos a nossa parte em relação a essa questão. Né? O meu discurso espírita está sendo acolhedor para todos os grupos sociais, independente de eu concordar ou não com as práticas desenvolvidas por esses grupos? Ou é um discurso seletivo? Para uns grupos eu falo de amor, para outros eu sou completamente indiferente. É algo para a gente pensar também. Né? Como as casas espíritas estão acolhendo as pessoas LGBTs e tratando as questões da sexualidade? Na literatura espírita nós temos uma vasta quantidade de obras, né, que tratam das questões de gênero e sexualidade. Mas em que sentido essas obras tratam dessa temática? Normalmente é de uma maneira voltada para a moral. Só que não dá para trabalhar somente isso. É preciso a gente ter entendimento de conceitos, de estudos que são desenvolvidos, pesquisas. O campo de gênero e sexualidade hoje ele é gigantesco. Ele movimenta pesquisadores do mundo inteiro, antropólogos, filósofos, sociólogos, professores em geral, enfim, a área de ciências humanas, né, principalmente, ela desenvolve um cabedal gigantesco de pesquisa hoje no mundo, né? Então, trabalhar o aspecto moral é importante, mas não é suficiente. Por isso que aqui, na minha abordagem, eu trouxe vários elementos além da questão espírita propriamente falando, para que a gente possa ter uma visão ampla e aquilo que não der tempo aprofundar, né, obviamente, que fique como
como algo a ser instigado, né, para que vocês, quem tiver interesse, né, obviamente, possa aprofundar depois com novas pesquisas, ok? Eu vou pedir desculpas desde já, porque eu estou com uma tosse persistente, e de vez em quando ela volta, né? Você conhece pessoas LGBTs trabalhando na mediúnica ou no passe, nas casas espíritas? Essa é uma outra questão recorrente e pode parecer até boba, mas, assim, o relato de muitas pessoas LGBTs com as quais eu já conversei, né, é de que na mediúnica eu não pude trabalhar no meu centro espírita. Ou no passe eu não pude trabalhar no meu centro espírita. Por quê? E aí eu lembro de um caso de transfobia gravíssimo que aconteceu numa casa espírita da região metropolitana, né, de Fortaleza, em que uma mulher trans foi proibida de trabalhar, né, no passe, porque o trabalhador da casa disse para ela: porque você está em expiação em relação às suas vidas passadas por você ser hoje uma pessoa trans. Quer dizer, de onde você tira uma informação dessa? Por que que nos cabe investigar, querer investigar, né, a vida passada de quem quer que seja? O que que difere o processo energético desenvolvido no passe de uma pessoa heterossexual, homossexual, transexual? O que é que difere? É a sua condição existencial ou é a sua moral? Ou é o seu conhecimento magnético? Né? Então não faz sentido. Ser heterossexual não é garantia de que você vai desenvolver um trabalho muito bem feito no passe ou na mediúnica. Né? Então, é uma questão tão mais complexa, mas que, infelizmente, às vezes, pessoas que estão em determinados cargos, né, que são mais conservadoras nesse sentido, elas têm um entendimento muito enviesado e, o pior, passam isso para outras pessoas. E aí, obviamente, essa mulher trans não continuou mais nessa casa espírita, porque, imagina você ouvir isso de um dirigente de uma casa espírita, né? Isso definitivamente não é acolhimento. Mesmo que fosse verdade o que ele estava dizendo, é um discurso que não valoriza o acolhimento. Né? Então, como referência, eu trouxe aqui os volumes da História da Sexualidade, do Foucault, né, que são... Aqui, essas três obras nos ajudam a entender bastante as tensões que envolvem a construção da ideia de gênero e de sexualidade ao longo da história. Principalmente da sexualidade, porque ela sempre foi palco de poder, né, de disputa de poder. As coisas não são dadas por acaso, né, ao longo da história humana, as coisas não acontecem por acaso, as ideias não são construídas à toa. Nós, quando reencarnamos, né, nós recebemos toda a carga de influência, nós recebemos toda a carga de influência do que já está posto, do que foi construído. Então, os desafios que a gente enfrenta hoje sobre essa temática da sexualidade são desafios construídos ao longo de centenas de anos. Então, todos os preconceitos, todos os discursos de ódio, muitas vezes, toda a forma pejorativa com que se trata de determinados grupos sociais não heterossexuais, né? Tudo isso vem de uma herança. Isso não vem de agora, né? E muito dessas questões o Foucault nos ajuda a compreender. E aí ele nos diz: reconhece-se facilmente as obsessões que a medicina e a pedagogia alimentaram, a partir dos séculos 17 e 18, em torno do puro dispêndio sexual, aquele em que não existe fecundidade nem parceiro, o esgotamento progressivo do organismo, a morte do indivíduo, a destruição da raça e, finalmente, o dano causado a toda a humanidade, foram regularmente, ao longo de uma literatura locais, prometidos para aqueles que abusassem de seu sexo. Esses medos induzidos parecem ter constituído a herança naturalista e científica do pensamento médico do século XIX, de uma tradição cristã que colocava o prazer no campo da morte e do mal.
Então, não é de hoje que a vivência de uma sexualidade livre é condenada. Então, parece que a sexualidade ela precisa funcionar dentro de determinadas normas historicamente construídas, e aquilo que foge dessas normas é considerado como anormal, como divergente, como errado, como ou para usar esses argumentos que o Foucault utiliza, que até hoje são utilizados no meio religioso, né? Então, o uso da sexualidade que não é para procriação, que não é para fecundidade, seria um absurdo, né? Que a humanidade não continuará progredindo se a quantidade de pessoas LGBTs aumentar e etc. Todas essas inverdades, né, que são ditas muitas vezes por pessoas formadoras de opinião, né? Não só no meio religioso, mas formadoras de opinião em todos os meios. E são discursos que fomentam o ódio, são discursos que fomentam preconceito contra as pessoas, nesse caso que nós estamos aqui abordando, né, as pessoas LGBTs. Né? Um segundo tópico que eu quero trabalhar com vocês é a questão da erotização e do machismo recreativo, que a gente chama machismo recreativo. Né? A erotização ela está presente em muita coisa. Né? Eu fiz aqui um resumo só para a gente pensar em algumas questões. E ela alimenta um mecanismo desse machismo recreativo que, que precisa ser entretido, digamos assim. Então, alguns grupos sociais ou ideias que a gente pode pensar a partir dessa questão, né? Então, toda a erotização de negros e negras, né, construída ao longo do processo de escravização do Brasil, né, contra a população negra, como a gente sabe, o Brasil foi um dos últimos países, né, que aboliu a escravização e ainda aboliu de uma maneira extremamente cruel, jogando a população negra numa miséria absurda, dando preferência à contratação de mão de obra europeia, né, vinda com estímulos governamentais, inclusive, vinda da Europa, né, de diversos países da Europa, mas a erotização estava presente na forma como se lidava com os negros e as negras, né? E isso está no ideário popular até hoje, né? Crianças e adolescentes, então o machismo recreativo ele se adona, né, de elementos até estranhos, ilegais, né? Como no caso de crianças e adolescentes, para manter a sua diversão ali garantida, né? O desejo, de certa forma, também está envolvido aqui, né? Nesse processo. Mulheres, em geral, são extremamente erotizadas, né? Em tudo que elas fazem. LGBTs são erotizados sempre como promíscuos. Quem nunca ouviu falar, né? Uma ideia como essa na família ou na escola, né? Que pessoas LGBT são promíscuas, né? Isso sem qualquer embasamento, ou sem qualquer perspectiva com base em dados, né? Com base em fatos. Né? Ao mesmo tempo, o Brasil ele é o maior consumidor de pornografia trans do mundo. E é o país que mais mata há 12 anos seguidos pessoas trans no mundo. Então, aqui, aí eu vou... Não tem como não puxar para a psicanálise, né, nesse caso. É uma questão psicanalítica muito séria, porque você tem um desejo coletivo sendo perpetrado e disseminado, mas não admitido, né, porque não pode ser admitido esse desejo, e aí você consome coletivamente pornografia trans, mas você também tem a reverberação desse desejo como violência, como pulsão de violência. Então você tem a necessidade de coletivamente produzir uma violência material contra aquele grupo, ao ponto de matar aquele grupo. Então é bastante contraditório, mas dentro da psicanálise é extremamente compreensível. Mídia, propagandas em geral, são utilizadas para desenvolver esse processo de erotização, né? E a literatura também, como não poderia deixar de ser, ela está também embebida dessa questão da erotização produzida pelo machismo, né? Então, nesse estudo da Universidade de Copenhague, de 2015,
uma inteligência artificial analisou 3 milhões e meio de títulos da língua inglesa, publicados entre 1990 e 2008, né? E aí o que mais se encontrou em termos de descrição, quando o personagem é masculino e quando o personagem é feminino, né? Para os personagens masculinos, os adjetivos sempre, a descrição sempre era como justo, correto, confiável, honrado, seguro, pacífico e similares, né? Na descrição de mulheres, né, personagens mulheres, sempre o elogio não era sobre o comportamento, mas sobre o seu corpo. Então, é formosa, requintada, vivaz, vibrante, linda, bonita, classuda, fértil. É muito engraçado você usar isso como descrição de uma pessoa que você muitas vezes está conhecendo, né? O personagem entra na cena e aí você, o personagem masculino, vai descrever o feminino e ele fala que que a personagem feminina parece ser fértil, né? Imagina você elogiar uma pessoa dessa maneira, né? Na vida real, na vida cotidiana, né? Completamente impensável, né? Mas aqui só para a gente ter uma noção dessa questão. E aí, a partir do Livro dos Espíritos, o que é que a gente entende? Que o machismo ele é um atraso moral. Se não vejamos, né? O item 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Resposta dos Espíritos. Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Ou seja, o posicionamento dos espíritos é bem claro, que a mulher ainda não atingiu o status de igualdade com o homem nas sociedades por uma questão de dominação do homem. Não se usava esse termo na época, né? Machismo, ele é um termo pensado a partir do século XX, mas a posição dos espíritos é bem clara em relação a essa questão. Porque essa dominação do homem sobre a mulher, como vem sendo construída ao longo de centenas, né, milhares de anos, ela reverbera hoje de maneira muito intensa ainda e traz uma série de desigualdades entre homens e mulheres no campo da reencarnação, impedindo muitas vezes que mulheres possam avançar um pouco mais nas questões da própria encarnação. Seja na questão profissional, seja na questão de família, seja na questão de salário, na questão do estudo, etc. Né? Então, são questões para a gente pensar a respeito. E aí alguém pode se perguntar, né? Mas, Lindenberg, falar de gênero e sexualidade também é falar sobre machismo? Que aí a gente está falando aqui da masculinidade tóxica, né? Vocês já devem ter ouvido falar nesse conceito, né? É um conceito bastante popular e que a academia, de vez em quando, utiliza também. Dessa masculinidade que destrói, que oprime, que persegue, que quer ganhar no grito, que quer ganhar com base na força. Não é a masculinidade em si que está sendo questionada, é a masculinidade violenta, né? E aí, muitas pessoas pensam que falar sobre gênero e sexualidade é falar apenas das questões LGBTs. E isso é uma falta de conhecimento em geral da população, porque quando se fala de gênero e sexualidade, você pode incluir diversas outras questões que não são, muitas vezes, tocadas. Então, essa questão do machismo é um tema, o feminismo também é um tema, né? A luta por direitos das mulheres, e as questões da população LGBT fazem também um tema, mas não são os únicos temas, né? Então, nós precisamos falar dessa masculinidade tóxica porque ela interfere diretamente não só na vida da mulher, mas na vida do próprio homem. E aí eu vou trazer aqui alguns dados. Esses dados eu recolhi de diversas matérias e diversos estudos,
e condensei aqui para a gente falar um pouco sobre eles, né? 6 em cada 10 homens sofrem com distúrbios emocionais. Os mais comuns são ansiedade, depressão, vício em pornografia e insônia. A forma como a masculinidade é incentivada, é construída e etc., ela favorece também esse adoecimento psíquico. Porque nós somos acostumados a não falar das nossas questões, né? Não falar do nosso emocional, achar que sempre estamos bem, que a gente não precisa de ajuda e que basta beber um pouco que está tudo resolvido. Muitos de nós, né, somos criados dessa forma, nós homens. Mas o fato é que isso, de maneira mais ou menos direta, vai ter uma reverberação na nossa vida em algum momento, né? 79% dos suicídios no Brasil são cometidos por homens. 79% dos suicídios. Isso é muita coisa para um país que é o 8º país do mundo em número de suicídios. Então, cabe a nós, e nós espíritas também, né, investigarmos as causas disso e procurarmos atuar para diminuir, porque a gente sabe as consequências espirituais para um suicida. A gente sabe. É uma das piores formas de deixar esse mundo, né? Então, algo a gente precisa fazer. Seja fomentando mais palestras sobre o tema, seja criando grupo de estudo e etc. O estado do Ceará, inclusive, é o 4º estado do país, né, em número de suicídios, e a cidade de Fortaleza é a 3ª em números absolutos e a 2ª em números relativos de suicídio, só perdendo para a cidade de São Paulo, que é muito maior, né? Então, ainda tem um recorte regional também. Homens negros, gays e trans sofrem mais com suicídio do que os homens brancos e cisgênero. E isso tem a ver diretamente com os recortes de classe e também de orientação sexual e de sexualidade, né? Então, é uma população, essas 3 populações passam por uma série de contextos sociais que fazem com que tenham maior incidência de suicídios, maior incidência de depressão, maior incidência de ansiedade, né? Os preconceitos que sofrem, os desafios que sofrem. Como todos nós sabemos, muitos jovens gays são colocados para fora de casa quando a família descobre, vão ter toda uma vida aí de problemas, porque muitas vezes não conseguem terminar os estudos e etc., né? E a população trans ainda mais, né? Porque o preconceito contra a pessoa trans, ele ainda é maior do que com uma pessoa gay, né? Gay ou lésbica, né? O Brasil é o maior consumidor de pornografia trans no mundo, né? Isso aqui eu já comentei. 83% das mortes por homicídios e acidentes têm homens como vítimas ou algozes. Que aí é a questão da violência, né? Do comportamento violento que é incentivado, né? A média de vida dos homens é de 71 anos, 7 anos a menos que as mulheres. E aí, claro, tem a questão do desgaste ao longo da vida, né? Mas tem também as questões que envolvem violência, as questões que envolvem suicídio, né? A questão da falta de autocuidado, muitas vezes, né? Enfim, homens procuram muito menos o serviço de saúde do que as mulheres. Isso é uma verdade, assim, geral, né? E eu mesmo sinto na pele isso. Quando eu sei que eu preciso procurar um médico, eu fico protelando, né? Achando que, não, eu vou me curar, vai dar certo. E não é bem assim, né? Tem coisas que você precisa consultar um especialista, né? Quando sofrem um abuso sexual, porque os homens também sofrem abuso sexual, só que esse tema ele é tabu dentro da masculinidade, né? Você não pode admitir de forma alguma que você foi assediado ou abusado sexualmente, né? Eles demoram, em média, 20 anos para compartilhar com alguém. Exatamente por conta dos tabus que isso envolve. E quando se é assediado ou abusado quando criança, isso tem efeitos na vida da pessoa. Então, muitas vezes, esses efeitos já estão acontecendo, mas por conta do tabu da masculinidade, né, os homens optam em não falar, colocam um pacto de silêncio sobre essa questão, né? E muitas vezes não querem falar nem com um profissional, né?
profissional de saúde mental. 95% da população prisional no Brasil é formada de homens, então isso também é um sinal que a gente pode analisar aí de um estímulo à violência a partir dessa masculinidade. Apenas 3 em cada 10 homens têm o hábito de conversar sobre suas questões, seus sentimentos. 66 mil pessoas foram estupradas no Brasil em 2018, e 53% delas eram meninas de até 13 anos. 70% são crianças e adolescentes. E essa questão do estupro está também muito ligado à masculinidade tóxica. Muito. Né? Inclusive, há dados sobre essa questão de... Claro que a questão do estupro, do assédio ou da pedofilia pode atingir qualquer orientação de gênero, tá? Não existe, sim, uma única orientação que é responsável por isso, não. Mas é muito comum estar ligado a homens heterossexuais. Muito. Os dados falam isso. Né? Não é achismo, né? São os próprios dados da realidade. Os casos de pedofilia e assédio sexual são cometidos majoritariamente por homens héteros, né? Esse é o ponto que eu estava falando. E tem um documentário, assim, não vai dar tempo de falar minuciosamente. Esse documentário, O Silêncio dos Homens, é muito bom, inclusive para trabalhar na casa espírita, para trabalhar com um grupo de jovens, para trabalhar com grupos de estudos diversos, seminários, né? Ele tem, se eu não me engano, por volta de 2 horas de duração, e ele traz uma maneira diferente de abordar a questão da masculinidade. Os homens são estimulados a falar como eles se sentem. A partir desse documentário, foi feita uma pesquisa a nível nacional sobre diversas questões, né? Sobre como é que os homens se relacionam com mulheres, como é que eles se relacionam com outros homens, como foi essa questão da formação familiar, e etc, etc. Então, nos ajuda a entender bastante esse universo, né, que a gente está falando aqui momentaneamente. E pelo Brasil tem crescido a quantidade de grupos de homens que visam construir novas perspectivas de masculinidades a partir de reuniões e estudos promovidos por eles mesmos. Tem página em rede social, tem canal no YouTube que também tem essa abordagem, né? E eu acredito que isso tem um efeito educacional muito positivo para nós, porque a gente passa a se ver prioritariamente, né, como ser humano. O fato de sermos homem numa encarnação, isso não nos torna um ser especial em nada. Nós somos um ser humano em provação e em expiação em alguma coisa, em algum tema da nossa vida. E precisamos aprender a lidar com isso da melhor forma possível, né? Da forma como nos for possível. Uma outra questão também psicanalítica, que é importante comentar, que é assim, aqui a partir da clínica psicanalítica, né? Algumas questões que eu percebo e outros colegas também percebem, né? Homens, em geral, se sentem mais à vontade com terapeutas homens, né? Aí tem um recorte de gênero forte, né? E eu diria que talvez né? Não sei, talvez isso aconteça também com as mulheres, né? Eu não saberia dizer, porque normalmente são homens que me procuram ou procuram outros colegas, né, psicanalistas. São pouco diretos quando o assunto envolve questões emocionais, então isso é muito claro, assim. A mulher, quando ela procura, ela, por mais que esteja com dificuldade, às vezes, dependendo do grau, né, de ansiedade, depressão, ela pode estar com alguma dificuldade de se expressar, mas normalmente ela vai mais direto ao ponto, né? E os homens, eles costumam dar uma volta gigantesca, porque é difícil falar sobre as suas questões, né? Então, aí cabe ao terapeuta fazer a ajuda, né, para pavimentar esse caminho que vai fazer com que esse homem consiga se expressar. Possuem uma tendência a justificarem suas ações por causa das mulheres, isso é muito comum, né? Eu fiz tal coisa na minha vida por causa da minha esposa, por causa da minha filha, por causa da minha irmã, por causa... E por você mesmo, o que foi que você fez? Né? Eu sempre pergunto essa questão, né? Por você mesmo, o que foi que você fez?
possuem muitas questões de sua sexualidade não trabalhadas, porque uma questão importante da sexualidade masculina é uma série de regras que desde jovens a gente aprende, né? Que a gente tem que fazer, tem que ser daquele jeito, tem que ser viril o tempo inteiro, e etc, etc, etc. Só que isso, internamente, vai causando uma série de danos para muitos homens. E isso não é falado porque é um tabu. Imagina um grupo de homens conversando em um bar e falando abertamente que eu estou com disfunção erétil. Eu estou com dúvidas em relação à minha sexualidade, né? Então, no diálogo entre homens, normalmente tem uma série de tabus, coisas que não podem ser faladas, não podem ser admitidas, né? Mas na clínica psicanalítica, muitas vezes eles admitem. E não há problema nenhum. O problema aqui, na verdade, foi não ter ouvido as suas próprias questões desde cedo, né? Muitos deixam para ouvir já com alguns efeitos aí complicados de ansiedade, depressão e outras coisas. Tem receio de parecerem frágeis em diversos contextos, né? Então tem que parecer forte, protetor, enfim, né? E a gente sabe que ninguém é assim o tempo inteiro, não tem como ser, né? E a ausência de outras referências masculinas com quem podem conversar abertamente sobre tudo. Isso é uma reclamação constante, porque muitos dizem, não, mas eu tenho muitos amigos homens. Aí eu pergunto, tá, mas você pode conversar com eles sobre essas questões? Aí a resposta é não. Exatamente por conta do tabu, por conta dos assuntos que não podem ser admitidos, né, não podem ser conversados ali abertamente, né? Na Revista Espírita, de 1866, o Kardec nos diz o seguinte: não existe, pois, diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material, que se aniquila com a morte do corpo. Mas quanto ao espírito, à alma, ao ser essencial, imperecível, ela não existe, porque não há duas espécies de almas. Então, a questão do corpo, ela é contingente. Claro que o espírito pode optar ou não em reencarnar em corpo masculino ou feminino, né? Vai depender do grau de apego dele, né? A forma como ele se vê na encarnação. Então, ele pode pedir para reencarnar várias vezes seguidas como homem, na outra, várias vezes seguidas como mulher, mas isso não vai interferir no processo de igualdade entre os espíritos, a não ser igualdade, a não ser pensando na desigualdade de aprendizado, né? Que somos iguais em essência, mas somos desiguais no aprendizado acumulado, na experiência acumulada e etc, né? Nesse terceiro tópico, eu queria falar rapidamente sobre as heranças cristãs, né, religiosas, no meio espírita, sobre a temática da sexualidade, para a gente também pensar um pouco sobre isso. E aqui pensando a sexualidade de maneira geral, né? Noções cristãs de pecado herdadas pelo movimento espírita e certas obras psicografadas, né? Então isso ainda é muito forte. Aquelas noções cristãs católicas que nós aprendemos às vezes quando éramos crianças, né? Dependendo do nosso núcleo familiar, mas é muito comum as famílias serem as famílias da geração anterior, né? Melhor dizendo, serem católicas da nossa geração, né? Então a gente aprendia muito noções de pecado ligadas à questão da sexualidade, né? Da vivência da sexualidade, principalmente quando é uma sexualidade que não está na norma, a norma construída historicamente, né? É aquela sexualidade considerada desviante, né? Isso muitas vezes é reproduzido em algumas obras psicografadas, exatamente porque elas investem muito na questão moral e pouco na questão dos conceitos, na questão das vivências que envolvem a diversidade sexual e etc, né? Infelizmente, durante toda a história da civilização judaico-cristã, sexo, a maioria das vezes, é visto como sujo, impuro, pecaminoso, ligado às coisas inferiores, aos demônios, perversão da carne, etc, etc. Sendo que a sexualidade é um capítulo natural da vida humana. Então, não deveria ser considerado como algo sujo, como algo impuro, né? Provavelmente vai chegar um momento das nossas encarnações em que o sexo será dispensável, né? Mas até lá tem muita água para passar ainda
embaixo dessa ponte do progresso. Claro que tem algumas experiências que não envolvem sexualidade, que também são importantes para nós. Mas, assim, a vivência por si só da sexualidade não deveria ser tratada como algo sujo. Né? O que vai envolver aí a derrocada de um espírito sobre esse tema é o mau uso, não é o uso em si. Né? Em algumas obras espíritas não muda muito esta ideia, com apoio do celibato. Né? O celibato é um tema muito comum em algumas obras psicografadas que falam da sexualidade, principalmente quando vão falar da sexualidade LGBT. E sempre tem aquela cobrança aqui, entre aspas, né, de que a pessoa LGBT ela tem que sublimar, ela não pode vivenciar a sua sexualidade. Ela veio para sublimar, ela precisa direcionar essa energia para outras coisas, e etc. E eu nunca vi nenhuma obra espírita dizendo que a pessoa heterossexual deveria fazer a mesma coisa. A não ser que esse espírito tenha designado para ele mesmo essa vivência, né? Como uma forma de aprendizado. Mas, assim, pelo simples fato de ser heterossexual ou homossexual, não faz diferença. Né? E aí, como a gente também já sabe, pelo livro dos Espíritos, o celibato voluntário não representa necessariamente um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus, né? Como os Espíritos bem dizem aqui. Né? E aí eles dizem, os que vivem assim, vivem por egoísmo, e desagradam a Deus e enganam o mundo. E aí o Kardec insiste, né? Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se devotarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Aí os espíritos respondem, isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, não é o celibato em si que vai garantir mais ou menos progresso para um espírito, seja ele em que condição existencial ele esteja. O contexto, novamente aqui, né? Novamente o contexto aqui aparece, é que vai determinar. Por que ele está fazendo isso? Para quê? Se é para beneficiar, além dele mesmo, ele vai estar beneficiando outros também? Ele vai direcionar esse tempo, essa energia para ajudar outras pessoas? Aí é completamente diferente. Mas o celibato, pelo celibato, não é, como a gente vê aqui na questão 698, não é uma coisa que automaticamente já é agradável aos olhos de Deus. Né? Aqui eu trouxe esse mapinha só para a gente entender alguns conceitos, porque nas minhas palestras sobre esse tema, eu nunca gosto de abordar muito os conceitos das teorias de gênero, porque são muitos, é muita coisa, né? E com algumas apresentações, algumas ideias, a gente já consegue estabelecer um entendimento com o público que a gente trabalha. Então, não precisa assim detalhar cada conceito, né? Mas para a gente ter uma noção básica, né? A diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. A identidade de gênero é a maneira como o espírito encarnado se vê, além do seu sexo biológico, obviamente, né? A forma como ele pode se ver da mesma forma do seu sexo biológico ou não. E é daí que a gente pode ter essas passagens aqui na setinha, né? Mulher, transgênero e homem. Porque a identificação do espírito encarnado com o seu corpo, ela não é automática. Ela vai depender do próprio espírito, do conjunto de experiências que esse espírito vivenciou ou vai vivenciar nesta encarnação. Né? Então, é muito cruel, por exemplo, como eu já ouvi pessoas dizerem que pessoas trans são aberração, são isso, são aquilo outro. É muito cruel você dizer isso para um espírito encarnado igual a você. Só porque ele reencarnou e ele não se identifica com aquele corpo que ele reencarnou. O que está por trás disso não cabe a nós tentar entender, ou julgar, ou justificar. O contexto dele é que vai justificar dentro do processo evolutivo dele. Né?
Então, o nosso papel deveria ser sempre o de acolher, o de tentar entender, o de incentivar, o de estimular para que esse espírito possa buscar o melhor de si. Esse deveria ser o nosso papel. E não um papel de tentar fixar a pessoa numa caixinha de, de preconceito e de ideias enviesadas da nossa parte, né? Aí alguém poderia perguntar, mas por que então que Deus permitiria uma pessoa reencarnar com uma identidade de gênero X em um corpo que é divergente da sua identidade de gênero? Nós não temos essa resposta. Nós não temos como saber disso. É exatamente o contexto que eu estou falando, o contexto individual daquele espírito. Nós não temos como saber. Uma coisa é certa, o espírito veio para a reencarnação. Ao vir para a reencarnação, ele está aqui como qualquer outro espírito, para progredir, para aprender, para melhorar. Certo? E uma questão também importante é que, se a gente parar para pensar, a reencarnação ela é diversa por natureza. Por que ela não seria diversa também em relação à sexualidade? Você pode reencarnar como asiático, como negro, como branco, como homem, mulher, como trans, como homossexual, europeu, sul-americano, norte-americano, canadense, italiano, nômade, cigano, etc, etc. As condições de diversidade da reencarnação são milhares, né? Por que ela não ofereceria também uma diversidade de gênero e de sexualidade? Então, ao longo de todo esse tempo que eu venho pesquisando sobre gênero, à luz das questões espíritas, né, me parece, assim, a tese que eu defendo é que a diversidade sexual e de gênero ela está na gênese da reencarnação. A gente fica procurando, né, justificativas mirabolantes para tentar entender, mas, ao meu ver, muito mais simples. A própria reencarnação favorece essa diversidade sexual de gênero, para que o espírito também tenha essa vivência, caso assim ele queira, ou caso assim ele precise passar por essa experiência, né? Então, por isso que também, nesse sentido, não dá para pensar nessa experiência como uma expiação, né? Uma provação, talvez, a depender do contexto, né? Mas a gente vai ver mais para frente que o que torna uma experiência encarnatória uma provação, muitas vezes, são os preconceitos e os desafios sociais que aquele espírito vivencia. Então, vamos pensar no contexto social do Brasil, né? Você reencarnar como uma pessoa trans, com características trans, né? No Brasil, já é uma aprovação por si só. Por conta daquele dado que eu falei. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo há 12 anos seguidos. Reencarnar como mulher no Brasil também já é uma aprovação naturalmente. Por quê? O Brasil é um dos países que mais cometem feminicídio no mundo. Então, o contexto em que o espírito vai estar inserido também é primordial para ele sofrer ou não, entre aspas, aqui, essa aprovação. Não é só a condição dele que causa aprovação. É o que os outros vão, a forma como os outros vão agir com ele na sua encarnação, né? Então, também é algo para a gente pensar, né? Não adianta a gente querer pensar como provação, colocando a responsabilidade somente do outro e esquecer da nossa responsabilidade enquanto sociedade, né? Para a gente entender também, orientação sexual ela indica para que lado você se sente atraído afetivamente, né, e sexualmente. E aí a gente tem aqui heterossexual, bissexual e homossexual, que são as três mais conhecidas, né? Mas a ONU, ela reconhece mais de 20 tipos de expressões de gênero, por exemplo, né? Então, tem uma diversidade gigantesca ainda de coisas nem conhecidas popularmente, né? De vivências que às vezes a gente nem sonha que as pessoas têm, né? Porque a gente leva a nossa vida, muitas vezes, no automatismo mesmo, e aquilo que não nos chama atenção, a gente não procura estudar sobre, né? Mas é uma questão bastante complexa. É por isso que é muito difícil colocar a experiência humana num potinho, né? E dizer que não, somente essa experiência é válida, as outras não são válidas.
Porque o ser humano é naturalmente diverso. A gente não tem como dar conta do ser humano com questões de preconceito, com questões de definir como é que o outro tem que viver, né? Tem um ponto também que eu queria comentar. Eu tenho aqui 10 minutinhos, né? Então eu vou passar algumas coisas mais rápidas para a gente avançar, tá? Mas aqui eu preciso falar desse ponto para ele, porque ele desconstrói muito dos preconceitos popularmente aceitos em relação às pessoas LGBTs, né? Que tem a ver com os distúrbios da sexualidade. Os comportamentos sexuais, catalogados como distúrbios sexuais, não representam nenhum gênero ou orientação sexual em específico. E, de maneira geral, podem ter ocorrências em todos os gêneros. Então, quem nunca escutou aquela questão de que uma pessoa LGBT é pedófila, naturalmente, né? Eu escutei isso muito, né, desde criança, né? As pessoas dizendo ao meu redor, né, e etc. E eu sempre ficava, mas qual é o sentido disso? Né? E isso era uma coisa que sempre mexia assim, com a minha mente. Eu ficava, mas qual é o sentido disso? As pessoas falam isso com base na realidade ou é um achismo, né? Mas isso vem dos preconceitos. Porque sadomasoquismo, pedofilia, voyeurismo, sexo com animais, etc., tudo isso pode ter ocorrência em todos os gêneros, não apenas um gênero. E como a gente vai ver aqui nos dados abaixo, no caso da pedofilia, 90% dos casos são cometidos por homens heterossexuais adultos. E é muito curioso como até hoje se usa como justificativa moral para condenar uma pessoa LGBT um dado como esse, sendo que os dados da realidade dizem outra coisa. 70% dos casos de abuso sexual de crianças ocorrem dentro da própria família, normalmente por um homem heterossexual adulto, que é alguém da própria família ou algum amigo da família, alguém que teve acesso àquela criança de alguma forma e que eventualmente se aproveitou da situação. Então, os dados da realidade, eles nos salvam dos preconceitos, para quem tem a mente aberta, obviamente, né? Porque uma pessoa conservadora, convicta, você pode mostrar os dados que forem, ela vai continuar pensando da maneira como ela pensa, porque para ela tem uma auto-verdade, né? Então, a realidade não serve para provar nada a ela, né? Mas para quem tem uma mente aberta, quando você começa a prestar atenção nos dados, você vai vendo que há muito blefe na construção dos preconceitos, que é aquela coisa de causar um pânico moral, né? Eu preciso dizer que determinado grupo social faz tal coisa, porque aí isso assusta os outros e aí eles não vão ter apoio, né? Isso acontece muito. Estudar e compreender a complexidade dos estudos de gênero nos ajuda a construir um mundo mais humano, mais acolhedor, em que ninguém seja violentado por ser quem é. Um mundo em que todas as expressões de gênero possam conviver harmoniosamente. Afinal, o ser humano é naturalmente diverso, assim como é o espírito a partir de sua criação por Deus. A reencarnação é naturalmente diversa em suas expressões. Né? Tópico 5, vou passar muito rápido por ele, porque é mais uma provocação, né? Pode um palestrante espírita falar sobre todos os temas? Eu coloco isso porque, nessa situação descrita aqui, em que conhecido expositor espírita, durante o Congresso Espírita de Goiás, em 2018, né, falou sobre a chamada ideologia de gênero, e está entre aspas, porque ela não existe, tá? Conceituando-a como alucinação psicológica da sociedade. Aí também entre aspas, né? O que me chama a atenção, muitas vezes, de alguns palestrantes espíritas, é eles não estudarem o campo que eles vão falar. Então, eles muitas vezes se colocam na posição de superioridade, por já terem muitos anos, né, como expositores e tal, mas eles não se dão o trabalho de pesquisar o que está sendo produzido por aquela área. Então, eles é como se o espiritismo, para eles, se bastasse.
sendo que o espiritismo é uma área do conhecimento, como qualquer outra, e cabe a nós traçar os paralelos. O próprio Kardec deixou isso como um legado para nós, né? Um estímulo para que a gente pudesse desenvolver futuras pesquisas, futuros estudos com base no espiritismo. E a gente só consegue fazer isso se a gente abrir um livro, ou se a gente sentar na frente do computador e pesquisar. Não existe conhecimento a priori. Tudo você tem que estudar, tudo você tem que pesquisar. Então, quando um palestrante fala de ideologia de gênero, você já percebe que ele não conhece o assunto. Porque não existe ideologia de gênero. Nenhum pesquisador das teorias de gênero e sexualidade fala de ideologia de gênero. Nenhum. Eu digo porque eu pesquiso os principais pesquisadores, e eles não falam. Então, esse argumento da ideologia de gênero é um argumento conservador, criado no seio da Igreja Católica, que foi depois disseminado para outros grupos. Então, ele está presente hoje no neopentecostalismo, ele está presente muitas vezes entre os espíritas. Só que, na prática, ninguém vai pesquisar sobre isso. Por que termo é esse? De onde surgiu? E se é um termo válido ou não? O fato é que ele não é um termo válido, né? Então, precisamos ter cuidado com essas questões, porque é uma outra forma de amedrontar os grupos sociais, em geral, sobre as questões de gênero e sexualidade, né? E esse termo que ele utilizou, alucinação psicológica da sociedade, eu fiquei depois bastante pensativo, porque como é que você diz que a forma como o outro existe é uma alucinação psicológica? Por um momento, vamos deixar de lado o termo, ideologia de gênero, tá? Vamos olhar e imaginar aqui na nossa frente algumas pessoas LGBTs, do grupo LGBT, né? Eu falo LGBT de maneira resumida, né? A sigla é bem maior, né? Mas eu falo para ficar uma fala mais fluida, né? Mas eu bem sei que a sigla é bem maior, porque os grupos são muito diversos, né? Mas vamos imaginar aqui pessoas LGBTs na nossa frente, né? A forma como elas existem na reencarnação é essa. Então, como é que eu posso dizer que a forma como elas existem é uma alucinação psicológica? É a forma como elas sentem afeto, é a forma como elas sentem um desejo, é a forma como elas expressam a sua identidade de gênero do seu espírito. Lindenberg, o espírito tem identidade de gênero, ele tem expressões de identidade de gênero. Exatamente nesse ponto aqui que a gente estava conversando. Porque é a forma como ele vai se ver. E isso, até no plano espiritual, ele pode ter, porque isso não depende do corpo. Não depende do corpo. Então, é a forma como ele se vê mais ou menos masculino, mais ou menos feminino, ou meio andrógeno, né, misturando elementos de vestimenta, de roupa masculina e feminina. Isso é do espírito. Isso não nasce aqui quando a pessoa reencarna, não. Então, o espírito ele vai acumulando experiência, então ele vai tendo as suas preferências. Um dia, quando ele se tornar um espírito puro, provavelmente essas preferências vão até perder o sentido para ele. Mas até lá é um projeto, é um caminho a ser seguido. Né? É um processo. Okay? Então, a gente precisa pensar sobre essa questão também. E todos os espíritas comprometidos com a verdade, eles têm que estar conscientes de que a ideologia de gênero, esse termo, é uma falácia, é um blefe, porque ele não existe, né, do ponto de vista das pesquisas de gênero. Nesse tópico, pensando na espiritualidade negada, esses dois livros aqui, eu queria sugerir muito para quem tiver interesse de se aprofundar na temática, né? Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal e Transsexualidades sob a ótica do espírito imortal, ambos do André Moreira. Esses livros são maravilhosos, têm uma visão, têm um linguajar muito próximo da nossa realidade, então não é aquele livro técnico chato que você se cansa, né? E o André Moreira, ele trata as temáticas envolvidas com muita humanidade, sabe? Com muito acolhimento, nos chamando aos espíritas a refletir.
e acolher as pessoas LGBTs em geral, tá? Então vale muito a pena. Quem não conhece o André Moreira, né, ele é terapeuta e da Associação Médico Espírita do Brasil, enfim, ele tem um trabalho como expositor também já há muitos anos, né? Então a pesquisa dele vale muito a pena conferir. E aí, nesse processo de espiritualidade negada, ele nos diz o seguinte, já encaminhando aqui para o encerramento. Muitos corações têm se afastado das religiões e também do movimento espírita por não encontrarem acolhimento e compreensão diante de seus dramas pessoais no campo da sexualidade, particularmente na experiência homossexual. Perdem ambos os lados, as pessoas homossexuais e as instituições religiosas. Então, quando a gente não aceita o outro pela sua condição existencial, a gente está negando também a sua própria espiritualidade. A gente não pode esquecer que todos nós somos espíritos encarnados, independente de qualquer coisa. Pode ser a pessoa que eu menos concorde no mundo sobre qualquer assunto. Ela continua sendo espírito encarnado. Então, a gente não pode justificar o nosso acolhimento com base na forma como o outro existe. Principalmente quando a forma como o outro existe não interfere na minha existência. Porque eu até coloquei aqui algumas perguntas sobre homofobia para a gente pensar. Por que você se incomodaria pela forma como o espírito reencarnou com uma experiência sexual e afetiva diferente da sua? Em que isso interfere na tua existência, do ponto de vista prático, né? De onde vem a ideia de que ser heterossexual, de que não ser heterossexual é um erro moral? Então, por que essa ideia está presente no imaginário popular, né? Será que só existe uma única forma de amar? Será que na diversidade gigantesca que a reencarnação tem, ela só ofereceria para nós uma única forma de se relacionar sexualmente, de amar, de ter o sentimento do amor romântico, né? Então, a gente pode também pensar sobre isso. Deixa eu ver o que mais aqui para ir para o encerramento. Um pouquinho, né? Eu quero encerrar com essa citação da Gênesis, que eu acho ela muito oportuna quando a gente fala de temas sociais em geral, né, a partir do Espiritismo. O Kardec nos diz o seguinte: com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais para todos e, por conseguinte, da liberdade. Então, é muito claro que, na visão espírita, a reencarnação tem um papel fundamental de nos ajudar a equilibrar todas essas questões que a gente construiu, mas que são questões equivocadas, voltadas para as desigualdades sociais em geral, né? Preconceito, julgamento, falta de amor, tudo isso são problemáticas que a gente tem que lidar e que foram criadas por nós mesmos. E a reencarnação ela tem um papel fundamental de fazer com que a gente entenda, né, que a diversidade faz parte da nossa experiência. Nem todo mundo vai ter a mesma experiência, né? Então, para aprender a valorizar a experiência do outro, a gente não precisa passar pela mesma experiência. Basta a gente lembrar de que é uma experiência humana como qualquer outra. E talvez se a gente investir mais tempo em ter menos ideias mirabolantes sobre os temas, né, e estudar mais e pesquisar mais, talvez a gente veja que não é tão difícil. O entendimento não é tão difícil. Agora, para isso, a gente precisa se esforçar um pouquinho, sair da nossa zona de conforto, né, estudar um pouco mais, né, procurar algumas abordagens que sejam menos conservadoras, menos tradicionais, etc. Né? Porque somente assim a gente vai conseguir avançar nos temas
e entender que o espiritismo ele pode colaborar com uma infinidade de temáticas que não são tratadas com muito costume dentro do movimento espírita, né? Então, por hora, eu encerro por aqui para que a gente possa conversar um pouquinho. Muito obrigada, Lindenberg, pela sua muito oportuna e clara visão sobre esse aspecto de gênero que você traz hoje para nós. E vamos combinar aqui 1 minuto para cada pergunta, sermos bem objetivos nas nossas perguntas, para que o Lindenberg tenha tempo para a resposta e mais gente pergunte, tá certo? Aí eu vou pedir que vocês se inscrevam, tá bom? No chat, tá? Vocês conseguem escutar? Não, né? Estou te ouvindo. Então, Ruth, a Saluz levantou a mão, viu? A Saluz, não sei se você está vendo. Saluz levantou a mão. Saluz, pois. Saluz, 1 minutinho aí para sua pergunta, tá? Não é uma pergunta, só para dizer, o professor falou aí do problema de religião. Eu tenho um afilhado que é transexual. E, nessa época, não era assumido. Tinha 16 anos e passou o ano todo fazendo um curso para fazer, para ser crismado. Um ano, todo sábado, à tarde, todinha, lá na Igreja do Carmo. Muito bem. Na véspera da crisma, a coordenadora do curso mandou telefonar para ela dizendo que tinha descoberto que ela era homossexual e que ela não ia se crismar, a não ser que ela renunciasse, deixasse de ser e acabasse o namoro dela, que ela disse. E o que ela disse fosse dizer ao padre no sábado que ia ser a crisma. Aí ele veio conversar comigo, que é muito chegada a mim, eu digo, decida, o que é que você quer? Essa decisão é pessoal. Aí ele disse, não, eu continuo sendo homossexual e não vou deixar minha namorada. Então, pronto, você quer se confessar? Quer. Aí foi, e o padre, não era nem padre, era um frade. Ele disse que ela não podia, que isso não era coisa de Deus, que ela não podia se crismar. Faltava 1 hora para começar a crisma, né? Então, desde aí, foi um trauma horrível para ele, para a família, para nós todos. E os colegas, tudinho, o que é que está havendo, né? Foi a coisa mais humilhante que eu já vi. Coordenadora da crise. É só um exemplo que eu queria dar. É uma violência terrível, né? E se encaixa naquele ponto que a gente comentou mais cedo, da espiritualidade negada, né? Quer dizer, você cria regras de última hora por uma questão conservadora para não aceitar o outro e negar a espiritualidade desse outro, por uma forma divergente, com muitas aspas aqui, de viver daquilo que eu acredito que é o certo, né? Então, é terrível, gente. São muitas histórias como essas na Igreja Católica, no meio espírita, nas igrejas evangélicas, são muitas histórias assim. Agora, tem também alguns movimentos que têm tentado fazer de maneira diferente. Por exemplo, nos últimos anos, eu tenho visto um crescimento da igrejas inclusivas. Inclusive, aqui em Fortaleza tem algumas, né? Que são igrejas com orientação evangélica, de diferentes grupos, né? Que acolhem as pessoas LGBTs. Então, normalmente o pastor é LGBT, a pastora é LGBT, e aí tem todo um trabalho de resgate da espiritualidade dessas pessoas, né? No movimento espírita, eu desconheço que haja algum grupo assim, a não ser os coletivos espíritas que abordam esse tema, né, de alguma maneira. E no meio católico, eu lembro de ter visto um grupo aqui em Fortaleza que tinha essa proposta. Era um grupo de pessoas LGBTs
católicas que se apoiavam, né? Montavam um grupo de estudo bíblico e tal, e se apoiavam também. Saluz Posso levantou falar? Alguém mais, gente? Saluz. Não, essa luz já é porque ela não tirou a mãozinha dela, ela já Não, eu colaborou. quero ir. Eu quero Ai, ir. de novo? De novo. Vamos É. ver se tem outra pessoa, Saluze. Bora. Outra pessoa quer fazer alguma pergunta? Se não for, a Saluze vai. A Lúcia. Vai lá, Lúcia. Oi, eu queria saber o que significa LGBTQIA+, eu não sei, desculpa. Pronto, QIA+, eu não sei. pronto. Essa sigla, cada letrinha, ela descreve um grupo que faz parte da comunidade LGBT em geral. Então, Certo. lésbicas, gays, transexuais, Uhum. bissexuais, pessoas intersexo, etc. E Entendeu? o Então, QIA+? o Q é queer, o I é intersexo, e aí o mais tem que ver o que é que foi incluído depois, que agora não estou lembrado, né? Porque são várias letras, né? O queer é um termo das teorias de gênero, que nos Estados Unidos o termo queer era utilizado de maneira pejorativa contra as pessoas gays e lésbicas, né? O queer, ao pé da letra, é uma pessoa estranha. E aí a própria teoria de gênero se apropriou desse termo para tirá-lo desse mecanismo pejorativo, para construir essa forma queer de existir, que é uma forma estranha para uma pessoa conservadora, entre aspas, né? Mas é uma forma com a qual a pessoa também exercita a sua existência, né? Certo, certo. É porque muita gente me pergunta o que significa QIA+, eu não sabia. Obrigada, Lindenberg. Imagina. É como eu disse, a ONU, ela reconhece mais de 20 tipos de gênero. Então, Certo. assim, é muita coisa. Não dá para saber mesmo, não. Obrigada, Obrigada, muito Lúcia. obrigada. Agora o Cláudio. Pronto, Cláudio. Está sem microfone. Tá sem áudio. Obrigado. Ainda está sem o áudio, Cláudio. O microfone. Microfone que tem que ligar. Deu uma congelada. Agora Então, deu, né? pronto, deu. Eu queria saber, normalmente nos nossos grupos, as pessoas nos perguntam e vêm com essa prerrogativa, perguntando realmente, na forma espírita, como é que a gente pode crescer e que a gente pode entender o problema do homossexualismo que se tem. Eu, normalmente, já foi, não mais de uma vez nos grupos que eu peguei, algumas pessoas vieram me perguntar. Eu sempre saio com respostas, inclusive também quando dava aula de ED, ensinava as turmas, que o que acontecia é da seguinte maneira: da mesma forma que no Espiritismo nós nascemos, reencarnamos como homens ou como mulheres, ou como deficientes, ou como assim nós pedimos para reencarnar, eu prefiro dizer que a gente também tem essa prerrogativa. Não olhamos, como diz, espírito não tem sexo. Ao reencarnar, é que a gente escolhe o que é que se pode ter. E podemos ter alguns problemas também, é assim que eu consigo mais explicar, de outras formas, de você olhar. Como nós não temos preconceito nenhum, para a gente não interessando da forma que se tem ou não, do que é que a pessoa tem o seu gênero. É essa forma que normalmente eu saio. Eu lhe pergunto, está correto ou eu tenho que me aprofundar mais? Está correto. Porque, como tudo na vida, a partir do espiritismo que a gente aprendeu, o que determina é o que é o uso, né? É o que você faz com a sua existência. Não é se a sua existência é X ou Y, né? É o que você faz com ela. Então, uma pessoa heterossexual, do ponto de vista moral, ela pode cometer muito mais erros do que uma pessoa homossexual. Vai depender da forma como ela vive. E vice-versa, né? Como nós não estamos aqui para julgar erros de ninguém, né?
Então, a resposta mais apaziguadora é essa da questão do livre-arbítrio. Né? Que a forma como o espírito se vê quando ele reencarna é também uma forma de escolher. Né? É isso que eu também sempre tentei passar para o meu pessoal, para os meus grupos, que a gente aqui está como uma passagem. Na realidade, nós estamos no final do mundo de provas e expiações e assim a gente pede para ter as nossas passagens. Principalmente que ele pode reencarnar 1, 2, 3, 4 vezes como homem e depois uma como mulher. Então, vice-versa, 1, 2, 3, 4 vezes como mulheres e depois como homem, e você pode ter resquícios ainda de vidas passadas. Lembrando sempre que a gente pode ter resquícios de vidas passadas. Vagas lembranças, mas assim a gente o tem. E não necessariamente a gente pode olhar, o caráter da pessoa não se mede pela a sua posição, o seu gosto sexual. Sempre achei isso que foi dito entre as famílias e a história em si, o que é que se diz, né? Principalmente a gente que está numa religião que eu sempre comento. O espiritismo, acima de tudo, é uma religião moderna e, por conta disso, ela também é muito mais científica do que só moderna. Exato. Tá. Obrigada, tem a questão também do amor, que eu sempre gosto de falar, porque, imagina, né? Digamos, você reencarna como homem nessa vida agora, um homem heterossexual. Você está casado com uma mulher, imagina se você descobrisse que a sua esposa hoje, você já nutria um amor por ela de outras existências, de maneira completamente diferente dos personagens que vocês vivenciam hoje. Então, você pode ter sido um homem novamente, ela ter sido o seu melhor amigo numa outra existência. Vocês podem ter tido um relacionamento homossexual numa outra existência. Ela pode ter tido mãe, filho, pai, filha. Então, o amor, ele tem muitas formas de expressão. Só que, eventualmente, ele se expressa de maneira romântica, como, por exemplo, num casamento. Mas não vai ser sempre assim. Esses personagens depois mudam de posição, reencarnam como família, reencarnam como amigos, né? E o amor continua. Então, isso é também importante a gente não esquecer. Né? Gente, nós temos só 2 minutos. A Silvia tem uma pergunta e a gente vai encerrar, infelizmente, com a pergunta da Silvia. Eu sei que muita gente aqui queria perguntar mais, né? Então, Silvia, por favor. Boa noite mais uma vez. Quando você, no início da fala, falou sobre os índices de suicídio, e quando você vai fazer um atendimento fraterno, principalmente com adolescentes, que descobrem o lado sexual, e, infelizmente, a família tem um tabu muito grande, que a pessoa não consegue falar, não consegue se expressar para que a família fique sabendo que ele é homossexual, e isso vem os pensamentos suicidas. Como proceder entre os pensamentos suicida e a homossexualidade? Olha, essa pergunta da Silvia dá uma nova formação. Inclusive, tem uma formação que eu também ministro sobre prevenção do suicídio, que tem essa temática também de tratar especificamente desse assunto com pessoas com ideação suicida, né? Olha, o papel do atendimento fraterno, nesses casos mais drásticos, ele vai ser muito mais delicado, porque o atendimento fraterno não é psicoterapia, né? Mas ele pode atuar num apoio importante para essas pessoas. Uma pessoa que está em ideação suicida, gente, uma coisa que eu sempre falo para os atendentes fraternos, a gente precisa perguntar à pessoa se ela faz algum acompanhamento psicoterapêutico. E se ela não fizer, assim, de maneira muito sutil, né, para a pessoa não achar que a gente está adentrando muito na vida dela, de maneira muito sutil, perguntar: você não acha que poderia ser importante para você ter esse apoio, fazer um tratamento? Porque tem muito tabu sobre essa questão da terapia, né?
Mas uma pessoa que está em ideação suicida, ela precisa de ajuda. E é uma ajuda multifatorial. É a casa espírita, é a família, se for o caso, né? Se não for, tem que ter uma outra válvula de escape, é a psicoterapia, são os amigos, são os gostos das coisas que ela gosta de fazer, né? Os hobbies, etc. Tudo isso vai criar uma rede de apoio. O atendimento fraterno ele não vai dar conta sozinho dessa demanda. Da ideação suicida não tem como dar conta. Nem o psicoterapeuta tem como dar conta sozinho dessa demanda. Normalmente é uma rede complexa que a gente tem que criar para ajudar essas pessoas, né? Mas se a pessoa tiver predisposta a frequentar a casa espírita, isso também pode ser uma rede de apoio para ela. Fazer o ESD, fazer um curso de mediúnica, enfim. Se ela quiser também se engajar em algum trabalho social, isso poderá também ajudá-la, né? Mas, assim, é muito difícil dizer, assim, unicamente o que o atendimento fraterno vai ter que fazer, porque ele não tem como dar conta sozinho desse processo. E a gente não pode se sentir culpado por isso também, porque é difícil, é bem difícil. Ruth? Mais alguém? Ruth, eu queria... Só um comentário rápido. Bem lembrado aqui pelo Daniel, eu ia falar, acabei esquecendo, né? O termo homossexualismo não é termo aceito na comunidade, nem em pesquisa, em nada, né? É um termo que caiu completamente, que caiu em desuso, né? Então, bem lembrado, porque o Cláudio tinha falado homossexualismo, e eu ia comentar e acabei esquecendo, né? Então, o Daniel colocou aqui no chat, bem lembrado. Então, quais são os termos que melhor que a gente pode utilizar de maneira mais até mais acolhedora, né? Homoafetividade, homossexualidade, a transexualidade também. Antes se falava transexualismo, né? Não se fala mais transexualismo também. Então, as palavras também vão evoluindo para que a gente possa também trabalhar na compreensão e no acolhimento também. Né? Ruth, Wittenberg, só para finalizar aqui, eu trabalho com jovens e eu vejo os jovens hoje muito mais liberais. Eles não estão presos hoje, que eu observo, ao corpo, mas muitas vezes eles ficam mais presos também ao ser, ao espírito. Então, vejo eles muito mais libertos. Sim. Eu trabalho com jovens, né? Também, e eu percebo que nós adultos somos muito mais rígidos nessas questões do que os jovens. Eles têm uma compreensão muito mais natural, de afetividade fluida, de sexualidade também, e nós podemos aprender com eles, porque a gente veio de uma outra geração, então a gente naturalmente é mais rígido em relação a esse tema, né? Então, essa geração de espíritos que estão reencarnando pode colaborar muito para nos ajudar a ter um outro entendimento também. Vamos ouvi-los mais, né? Eu queria agora agradecer muito, né, a vinda do Lindenberg aqui conosco, ao nosso estudo continuado. Esse estudo ele tem o objetivo, Lindenberg, de trazer para os nossos, né, trabalhadores o conhecimento, né, para a gente rever conceitos, rever até denominações, né, e está, como eu disse inicialmente, né, acolhendo da melhor maneira aquelas pessoas que vêm à casa espírita, né, todas elas, né, e a gente está trabalhando, assim, diversos temas, já trabalhou sobre suicídio, abordagem de suicídio, prevenção do suicídio, já trabalhamos várias questões, alcoolismo, ao longo desse ano, desde quando a gente começou, foram vários temas, né, que comumente a gente não estuda, né, que a gente trouxe, né, como achando importante, né, o aborto, né, para a gente conversar, né. Queria agradecer mais uma vez e lembrar a todos que na próxima semana, dia 16, a gente tem o primeiro encontro de qualificação dos trabalhadores e trabalhadoras do Centro Espírita Francisco de Assis, do atendimento espiritual, nosso Qualia 2, né? A gente vai ter nesses dias
alguns assuntos que foram até tocados aqui. No nosso primeiro dia, dia 16, a gente vai falar exatamente sobre a importância do acolhimento no atendimento espiritual, que é como a pessoa chega, e também vamos trabalhar a conclusão do atendimento espiritual, que é o passo, a importância do passo no atendimento espiritual. Essas vão ser as palestras do primeiro dia. No dia 23, a gente vai falar sobre a abordagem do suicídio no atendimento espiritual, né? Com a Ana Patrícia, que é psicóloga, trabalha já há muito tempo com prevenção do suicídio. Vamos ter também a abordagem dos transtornos mentais, os mais diversos possíveis no atendimento espiritual, com a Listamila, também psicóloga, né? Esse vai ser o nosso segundo encontro. E para fechar assim com a cereja no bolo, né? A gente vai falar no nosso terceiro encontro sobre o significado do trabalho com o Cristo, né? No atendimento espiritual, que era nosso modelo e guia, né? A gente tem todas essas ferramentas, né? E a gente se conecta com elas, né? Da ciência, da filosofia, se une com a parte, né? Do ensinamento do Cristo, e ele é o grande inspirador, né? Do trabalho do atendimento espiritual. E no momento final, nós vamos falar sobre dinâmicas possíveis com o Evangelho, né? Dinâmicas que a gente pode trabalhar durante os grupos de Evangelho do atendimento espiritual. Então, vão ser dias maravilhosos, onde a gente vai se confraternizar, né? Nós, trabalhadores. Vão ter sorteio de livros, né? Vai ser maravilhoso estar com vocês, estar com todos vocês. Está aberto também, viu, gente? Quem está aqui, que é do ESG, da evangelização, a gente está abrindo para os outros trabalhadores como ouvintes, tá? Quem quiser participar do evento, só que, assim, os trabalhadores que vão concorrer ao sorteio do livro, né? Os outros vão ser só ouvintes, né? Porque eu vou ter que vamos dizer que agradando, né, aqueles que fazem o trabalho do atendimento espiritual. Então, é isso, gente, né, já espero todos vocês, né, na próxima semana, viu, vai ser muito legal. E queria convidar a minha amiga Wilma para fazer a prece final. Caralho, achei. Todo mundo. Gente, desculpa aqui, os meninos que estão aqui assistindo aqui umas coisas. Não posso deixar de agradecer, de reiterar o agradecimento aí ao Lindenberg através da professora Rebeca Meija. Ainda, infelizmente, ela já saiu aqui da sala, mas foi a Rebeca que mediou aqui para a gente encontrar né, para que a gente tivesse essa grata satisfação de ter esse encontro hoje aqui com o Lindenberg, que não foi só um encontro fraterno, né, foi um encontro, assim, técnico, cultural, científico, com tanta informação que você trouxe. Muito obrigada, Lindenberg. Com certeza foi uma forma de humanizar as nossas relações e fazer a gente ter uma visão diferenciada sobre essa temática, né? E faz parte da nossa vida, que é o acolhimento, é a questão de nós entregarmos fraternidade e o amor verdadeiro uns para com os outros, né? Então, vamos agradecer ao nosso mestre Nazareno pela oportunidade desse encontro, que possamos sair daqui com os corações floridos de paz, de serenidade, de abertura, para termos essa visão diferenciada do outro como nosso próximo, assim como Jesus nos ensinou. Ver o outro como um igual, né? Como um de nós. Precisa desse acolhimento, desse cuidado, desse amor fraternal. Que a paz de Jesus seja a nossa paz, que assim seja. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado, tá? Tchau, Rebeca. Obrigada. Um abraço. Fiquem com Deus.